Queridos, desde a sexta-feira nós estamos no Congresso de Fé e Finanças e um grande desafio, e o pastor Mateus está ali, muito contribuiu junto com o pastor Nilton, e nós sentamos para conversar, para discutir a melhor forma de conduzir o Congresso. E na sexta-feira nós tivemos a abertura com o pastor Nilton, foi bênção, e ali ele teve a oportunidade de falar sobre como ganhar dinheiro, sobre como gastar. E ontem o pastor Mateus fez uma explanação maravilhosa aqui e falou de uma forma geral do que fazer com o dinheiro, né? Falou de reserva, de emergência, falou das aplicações financeiras com muita propriedade, e foi muito rico participar desses momentos. E hoje, para fechar, nós estaremos falando sobre o endividamento. Antes de começar, eu gostaria de trazer a palavra do Senhor. Está lá no 2 Reis, capítulo 4, eu pediria que fosse projetado. 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. É uma história bastante conhecida, é uma história que vai falar de endividamento. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você foi enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas. Você e seus filhos viverão do que sobrar. Essa história, ela conta o drama de uma mulher que estava endividada, e o credor estaria ameaçando levar os seus 2 filhos, porque ela não tinha recurso para pagar aquela dívida. Muitas famílias hoje, aqui no nosso país, estariam na mesma condição, se a lei permitisse que se ainda escravizasse por causa de dívidas. A realidade do nosso país hoje é terrível. As famílias estão fortemente endividadas. E ainda bem que a lei não permite que se leve os filhos para pagar dívidas. A lei não permite nem que você seja preso por causa de dívidas. Porque senão, muitas pessoas estariam em maus lençóis. E a grande pergunta é: o que é que leva esse quadro de endividamento da forma que a gente vê? E nós vamos trabalhar um pouco esse texto, e eu quero registrar que o texto base desse estudo foi cedido gentilmente pelo pastor Nilton, porque é parte de um livro que ele ainda não publicou. E aí, conversando com ele, ele falou assim: olha, eu tenho esse texto. Eu falei assim: achei bacana, me dá que eu quero adaptar aqui, porque achei muito interessante a forma como foi abordado.
E aqui a gente tira algumas lições. Primeiro, com relação ao endividamento daquela mulher. A primeira coisa é reconhecer, pode passar, por favor, a tela, acho que daqui dá, né? Vamos tentar. Ok. Reconhecer a situação. Aquela mulher reconheceu que estava endividada, que estava com problemas, e esse é o primeiro passo para que você possa sair da situação. É reconhecer que você está numa situação difícil. Muitas vezes a pessoa está endividada e não se dá conta, e continua se endividando, e continua consumindo. E o consumismo é um apelo que tem levado muitas famílias a uma situação terrível. Porque quanto mais está endividada, mais consome. Parece que é uma febre que adoece e a pessoa começa a perder a noção. E vai se afundando, e vai se afundando. Eu trabalhei durante 35 anos no banco, na Caixa Econômica. Tive a oportunidade de estar gerenciando a agência por mais de 30 anos. E a realidade é que as pessoas se endividam por conta do consumismo. Porque querem morar onde não podem morar. Porque querem ter um carro que não podem ter. Porque querem dar satisfação para uma sociedade que muitas vezes nem gosta de você. Quantas vezes a gente ouve isso? Mas você tem que morar em tal lugar. As pessoas querem determinar o lugar onde você mora. As pessoas querem determinar o carro que você usa. As pessoas querem determinar a roupa que você usa. E muitas vezes a gente embarca nisso. E para se sentir aceito nessa sociedade hipócrita, se afunda em dívidas. Eu lembro uma certa feita, eu estava participando de um feirão. Estacionei o carro, eu estava construindo minha casa. Então eu estava com um carro velho. E eu estacionei o carro e tinha um grupo de empresários, e quando eu cheguei perto no estande da Caixa, eles falaram assim: Cláudio, meu irmão, isso não é carro de gerente, não. Você tem que ter um carro assim, assim. Aí eu falei assim: olha, o carro de gerente é aquele que ele pode pagar, é aquele que ele pode ter. Sabe? E às vezes a gente cede a esse tipo de abordagem e se sente envergonhado. Não, eu tenho que chegar lá com um carro imponente, porque... Mas isso só nos leva a estar endividado, a viver numa situação difícil. E essa mulher, a história não conta como ela ficou endividada. Mas a história mostra que ela estava numa situação de insolvência financeira. Ela não tinha recurso para pagar as dívidas. E os seus credores estavam exigindo e iam levar os seus 2 filhos. E ali ela reconhece a sua situação difícil. E a segunda coisa, depois de você reconhecer que você está num momento difícil, é você buscar ajuda. Aquela mulher foi buscar aconselhamento com o homem de Deus. Procure orientação de especialistas financeiros e conselheiros que sejam confiáveis, para que possam lhe mostrar o caminho. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos numa situação dessa, fica envolvido emocionalmente e não consegue enxergar a saída. E aquela mulher procurou um homem confiável, um homem de Deus. Vou brigar aqui com esse... Uma hora ele vai. Ok, obrigado. Os recursos e ação. É preciso usar os recursos. Quais eram os recursos que aquela mulher tinha? Um pouco de azeite. E ela recebe a orientação daquele homem. Use o recurso que você tem para que você possa transformá-lo na condição de pagar a dívida. E muitas vezes é assim. E é difícil, queridos. Está numa situação difícil, está endividado, mas as pessoas têm uma dificuldade tremenda em reduzir o seu padrão de vida. Olha, vende o carro.
Está endividado? Venda o carro. Troca de imóvel, compra um imóvel mais barato. Resolva o problema da dívida, porque se você não tomar uma providência, ela só vai aumentar. E vai chegar num ponto em que ficará impagável. Quanto mais se protelar as providências, mais difícil vai ser conseguir resolver. Então, muitas vezes você vai precisar se desfazer de alguns bens. Mas no caso dessa senhora, ela nem bens tinha, ela só tinha um pouco de azeite. E o homem de Deus a orientou: traga o que você tem. E com aquilo, aquela mulher vai usar aqueles recursos para que possa gerar renda. E muitas vezes assim, você está numa situação de insolvência, você tem dois caminhos: ou você vai aumentar a sua renda, ou você vai reduzir as suas despesas. Às vezes vai ser necessário fazer as duas coisas. Mas como é difícil reduzir despesas, irmãos. E aqui, desde a sexta-feira, e ontem a gente falou em fazer orçamento. O pastor Newton até mostrou um modelo de uma planilha. E isso foi fundamental na minha vida, num determinado momento. Eu tive que parar e fazer uma planilha. E eu lembro que eu abri o computador, botei um cabo lá para a televisão, chamei a família. Eu falei assim: a gente vai construir esse orçamento juntos, porque nós vamos ter que cortar gastos. Eu estava construindo a casa, e quem constrói sabe como é que a gente fica, né? A obra não acaba nunca, e o dinheiro acaba sempre. E eu tive que chamar a família. Eu falei assim: olha, a gente vai ter que tomar uma providência aqui, porque as coisas estão ficando difíceis. E eu lembro que eu sentei com o Nube e com as duas filhas, e nós fizemos junto a planilha. Por que é importante isso, queridos? Porque no momento que elas participaram da elaboração daquele orçamento, elas se sentiram responsáveis também por fazer cumprir aquilo. Então, às vezes, vinha pedir alguma coisa, eu dizia assim: olha, não dá, não está no nosso orçamento. E aí não tinha cara feia, elas entendiam o porquê. Porque nós fizemos tudo com bastante transparência. E o pastor Newton falou uma coisa e reiterou isso aqui: é orçamento familiar. E ontem o pastor Mateus também falou em algo aqui interessante. Tem cônjuges que um não sabe quanto é que o outro ganha. Quantas vezes alguém chegou para mim lá no banco e falava assim: Cláudio, minha mulher não pode nem imaginar que eu tenho esse dinheiro guardado aqui. E, logicamente, profissionalmente, eu tinha que guardar o sigilo, o segredo, jamais ia falar. Mas o medo, o desespero do cônjuge de saber que tinha dinheiro guardado. Eu não sei porquê, mas há momento em que você precisa tomar uma providência, você precisa dar um passo adiante. E muitas vezes vai ser doloroso. Olha, aumentar o padrão de vida é a coisa mais gostosa que tem. Estou ganhando mais, posso gastar mais, é muito legal, vou morar melhor, vou ter um carro melhor, vou viajar, vou passear, muito bacana. Mas quando a coisa aperta que você tem que reduzir esse padrão, é extremamente difícil, porque nós não queremos abrir mão dos prazeres, dos benefícios. E às vezes vai ter que doer na carne, porque é melhor doer agora do que doer lá na frente, numa condição de insolvência, numa condição que você não tem mais como resolver. Então, às vezes, é necessário você recuar um pouquinho, você reduzir seu padrão de vida, e a prioridade é você tomar as duas providências. Pare de gastar, reduza despesas. Se você sai para comer fora todos os dias, passe a sair uma vez só no mês. E se não der, não saia nunca. Ah, aquela viagem que eu queria fazer de férias, não dá para fazer, não faça. Mas eu quero passear, quero sair de casa, dar um passeio ali na orla, toma uma água de coco, está de boas, a gente tem uma orla linda, maravilhosa. O importante é que as providências sejam tomadas. Nós precisamos ser firmes. Você não vai sair do endividamento se continuar fazendo as mesmas coisas, se continuar gastando da mesma forma, se continuar alimentando os mesmos hábitos. E muitas vezes a gente fica endividado
porque nós estamos satisfazendo os nossos desejos e não as nossas necessidades. As necessidades são básicas. E a gente viu aqui durante o seminário, a Bíblia nos ensina que nós precisamos estar contentes se você tem o que comer, o que vestir, se você tem uma casa para se abrigar, você precisa estar contente com isso, porque as suas necessidades básicas estão sendo atendidas. Mas a grande maioria dos motivos que levam ao endividamento não é o atendimento à necessidade, é a realização de desejos. Conheci um jovem brilhante, se desenvolveu, começou a abrir uma empresa, era representante, aí abriu uma empresa, começou a trabalhar, a investir. 6 meses depois, ele me apareceu com uma Mitsubishi, grandona, bonita, uma Pajero, e eu estranhei, eu falei assim, cara, eu conheço esse cara, de uma hora para outra, uma Pajero, e depois comprou um carro zero para a esposa, que não sabia nem dirigir, mudou de casa, tá legal, graças a Deus, Deus está abençoando a vida dele, né? Pouco tempo depois ele me procurou lá no banco, desesperado. Cláudio, estou precisando de ajuda. O que foi? Quebrei. Como assim, cara? Você estava com... Na época ele tinha comprado uma Pajero por 200 mil, zero, se endividou todo, aí falou assim, tentei vender a Pajero, não achei 100 mil. Ou seja, em 6 meses ele perdeu 100 mil reais no valor daquele carro que ele comprou. E eu perguntei ele assim, mas cara, como é que você pegou o dinheiro da empresa, do seu capital de giro, jogou todo no consumo? Mas era meu sonho, Cláudio. Eu falei, esse sonho agora virou pesadelo. E muitas vezes, queridos, é exatamente assim que acontece. Em nome de realizar um sonho, você começa a viver um pesadelo. Porque sonho, para que você realize, você tem que se preparar para realizá-lo de forma consistente. Se você tem um sonho e tem um carrão, junte o dinheiro e no dia que você tiver o dinheiro à vista, vá lá e compre. Mas se endividar para realizar sonho é loucura. Porque quando a gente financia o consumo, o sonho, significa que você está gastando um dinheiro que você ainda não tem. Então você faz um financiamento de um veículo e hoje se financia até para 100 meses. 10 anos. Você já comprometeu a sua renda daqui a 10 anos. E você sabe como é que vai estar a sua vida amanhã? Sobretudo para quem trabalha na iniciativa privada. Você está empregado hoje, nada lhe garante que daqui a um mês você continuará empregado. E como é que você vai comprometer sua renda de 10 anos se você não sabe se o mês seguinte você estará empregado? É uma insanidade. E isso é para financiar o sonho, o consumo. E esse sonho e essa atitude leva ao endividamento. E o endividamento pode virar uma grande maldição na sua vida e na sua família. Então é preciso priorizar o pagamento da dívida. Eu vou pedir ajuda para ir passando aí, muito obrigado. Estabeleça um plano para quitar as obrigações financeiras. Está endividado? Para, senta, analisa, faz um levantamento da sua dívida, toma pé da situação, porque tem gente que deve tanto, que fala assim, eu já estou devendo tanto que eu não quero nem ver mais, vou empurrando com a barriga. Uma certa feita, conversando com um grupo de amigos, ele falou assim, Cláudio, vamos para os Estados Unidos, nós estamos indo aqui agora no mês que vem. Eu falei assim, cara, eu não tenho condições não. Irmãos, eu para fazer uma viagem, eu tenho que passar pelo menos 1 ano ou 2 planejando e juntando dinheiro. Eu lembro quando eu fiz 25 anos de casados, eu me dei o luxo de realizar um sonho. O sonho de Núbia era ir em Veneza, conhecer Veneza e navegar de gôndola. E eu passei uns 4 anos juntando dinheiro. E guardando, e guardando. Quando chegou no ano que a gente fez 25 anos, aí nós fomos com mais 2 casais amigos aqui da igreja. E eu lembro que no dia que a gente embarcou, eu não devia 1 centavo da viagem, já estava tudo pago. Porque a gente se planejou.
eu viabilizei a realização do sonho, mas não com dívidas. E nós viajamos. E foi engraçado que Núbia disse que eu era muito metódico. Eu comprei os euros para viajar, e nós íamos em 4 cidades, e eu separei os pacotinhos de euros. Para tal cidade é isso, para isso. Se acabasse ali, acabou, meu irmão. A gente tinha que se virar. Eu falei, não quero fazer uma dívida com cartão de crédito para voltar de cabeça quente. E nós fomos, viajamos, curtimos, realizamos o sonho, e eu voltei e não tinha uma dívida, irmãos. E ainda sobraram uns eurozinhos que eu vendi para uma colega que ia viajar. Tá certo? Então, é ruim você se esforçar para realizar o seu sonho? Não, não é ruim. Ruim é você se endividar em nome da realização de um sonho, que fatalmente pode virar um pesadelo. Então, se você tem um sonho, se você quer alcançar algo, se planeje, guarde. Rico não é aquele que ganha muito. Rico é aquele que gasta menos do que ganha. Eu tinha clientes no banco que ganhavam 80, 100 mil por mês e tomavam consignados de 400, 500 mil. E o consignado era para consumo. Eu lembro uma vez uma coisa que me chamou muita atenção. Um rapaz chegou para comprar um Honda Civic. E aí, vamos dizer que custasse 150 mil. Ele deu 30 mil de entrada e financiou 120. Se eu só tenho 30 mil, como é que eu vou financiar 120 para ter um carro que eu não vou ter condições nem de pagar a manutenção? E eu lembro que eu falei com ele assim, cara, agora você vai ter que fazer o seguro do carro. Não, Cláudio, não sobrou dinheiro não para o seguro. Se por infelicidade aquele jovem bate aquele carro, ele ia ficar sem o carro e ainda ia ter uma dívida de 120 mil para pagar. Ah, mas é meu sonho ter um Honda Civic. Compra um velhinho, né? Se você tem 20, compre um de 40. Ainda assim já não é recomendável você financiar, mas não viva endividado para satisfazer os desejos, porque isso pode te levar a uma armadilha que você não vai conseguir sair. Então, quite as suas dívidas, reduza o seu consumo, reduza os seus gastos. Às vezes fazer isso vai gerar cara feia em casa, né? Ah, mas eu queria isso, mas não dá, não tem, agora não pode. E a gente tem que saber administrar, porque ali você resolve aquela situação de insolvência, lá na frente você vai ter condição de se preparar para realizar algum sonho. Mas se você não saneia a sua situação, você vai passar a sua vida inteira endividado, e a gente vai ver mais na frente as consequências do endividamento na vida da pessoa, na saúde da pessoa. É preciso garantir o sustento futuro. Aquela mulher recebeu o azeite e recebeu a orientação do profeta. Ele vai dizer assim: venda o azeite e realize o seu sonho. Foi isso que o profeta falou? Ó, venda esse azeite aí e agora você pode realizar seu sonho. Está com o dinheiro do azeite na mão? Ele disse: venda o azeite, quite as suas dívidas. E é interessante que parece brincadeira, mas tem situações que é assim: eu tenho dívida, aí recebi uma grana, a primeira coisa que eu ia pensar em fazer era quitar minha dívida. Há uns 2 anos, eu fiz um financiamento. Eu queria botar energia solar em casa. Ia mudar a regra, ia ficar bem mais prejudicial, e eu tinha que botar naquele momento, mas eu não tinha o dinheiro. O cara fez um orçamento para mim, deu 34 mil. Eu falei, cara, não tenho esse dinheiro, e agora? Aí eu falei assim, não, vou fazer um crédito consignado. Eu fui no Banco do Nordeste, a taxa de juros era muito menor, mas ia levar 6 meses. Aí eu falei assim, não, eu vou lá na Caixa, faço um crédito consignado, daqui a pouquinho eu vou explicar o que é o crédito consignado. Fiz o crédito consignado, quando eu olhei o valor da prestação, seria suficiente com a economia que eu ia fazer no gasto de energia em casa.
Aí eu falei, bom, no meu orçamento não vai afetar, porque eu vou estar pagando essa prestação aqui, mas eu estou reduzindo na conta de energia. Bacana, fiz o financiamento. Ano passado, em julho, Deus me deu a bênção de me aposentar. E eu recebi um dinheiro lá do PDV. A primeira coisa que eu fiz, liguei para o colega e falei, debite aí aquele crédito consignado, deixe quitado. Eu não vou me aposentar devendo 1 centavo a ninguém. Mas conheço alguma pessoa, não vou dizer o nome, mas conheço uma pessoa que viveu a mesma situação que eu, devia em média de crédito consignado 150 mil, recebeu uma grana de mais ou menos 500 mil reais, e adivinha o que essa pessoa fez? Quitou o consignado? Não. E gastou, e gastou, e gastou, e gastou, e gastou. Pouco tempo depois, não tinha mais 1 centavo e continuava devendo 150 mil. Irmãos, isso é insano. Isso não é lógico. Se eu tenho na mão a bênção de ter o valor mais do que suficiente para quitar minha dívida e ainda poder me divertir com o restante que ia sobrar, como é que eu gasto tudo e não pago a dívida? Sabe? E aí vive estressado. A pessoa vive estressada porque todo mês está no aperto. Esta mulher recebeu a orientação do profeta: quite as suas dívidas. Ouça Deus dizendo isso para você nessa manhã. Quite as suas dívidas. Priorize quitar as suas dívidas. Priorize viver zerado. Se não tem dinheiro para fazer as aplicações que o pastor Mateus ensinou ontem, mas pelo menos não tenha dívida para pagar, porque se algo inesperado acontecer e você, além de não ter dinheiro, ainda tiver dívida, a situação vai ficar difícil para você administrar. Então aquela mulher, ela quita as suas dívidas. E engraçado que nesse caminho para providenciar os recursos, ela buscou a solidariedade. Pode passar a tela. Busque apoio e colaboração de amigos, de familiares, porque às vezes a gente fica com vergonha de buscar ajuda. Mas existem situações que você não vai conseguir resolver sozinho. E muitas vezes o nosso orgulho nos impede de buscar ajuda. Aquela mulher foi buscar ajuda. Foi fundamental para que ela resolvesse o seu problema. Às vezes você está vivendo uma situação difícil, está endividado, mas o seu orgulho não lhe permite pedir ajuda. E eu não estou falando aqui pedir ajuda de você estar pedindo dinheiro emprestado a todo mundo, mas pedir um conselho, alguém que tenha um entendimento, que possa lhe dar uma saída, que possa lhe mostrar algo que você não está conseguindo enxergar, porque muitas vezes quando estamos envolvidos num problema emocionalmente, a solução às vezes está na nossa frente, a gente não consegue enxergar, e alguém que não está envolvido naquela emoção pode lhe dar uma direção que lhe ajude a resolver o problema. Então aquela mulher, ela buscou ajuda, ela buscou apoio. E para que ela tivesse todas aquelas vasilhas, ela teve que recorrer aos vizinhos. Porque se não tivesse vasilha, como ela ia juntar aquele azeite para vender e poder quitar suas dívidas? Então, muitas vezes você vai precisar pedir ajuda a alguém. Não deixe que o orgulho lhe atrapalhe nessa caminhada. A solidariedade, ela é fundamental em tempos de necessidade financeira. Agora eu quero trazer um quadro que vai mostrar como é que está o endividamento no Brasil. A estatística, pode passar para mim, por favor. Estatística de dívida no Brasil. Olha que número, eu vou ler porque ficou pequenininho ali. Olha que número alarmante. 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Ontem Mateus falou aqui que mais de 50% das famílias americanas aplicam na Bolsa de Valores. Olha que contraste conosco. O nosso índice aqui ele é alarmante, mas não em aplicação na Bolsa de Valores, mas em endividamento. Quase todas as nossas famílias, ou seja, 7 em cada 10 pessoas das famílias estão endividadas. 7 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas.
Irmãos, isso é alarmante, isso é grave. Isso se transformou em algo cultural. Eu tinha um colega que dizia assim: eu tenho que fazer dívida, porque se eu não fizer dívida, eu não consigo fazer nada, porque eu não guardo dinheiro mesmo, então a única forma de eu guardar dinheiro é fazendo dívida. Eu compro tudo financiado, aí eu sou obrigado a ir pagando. Que filosofia de vida terrível. Que filosofia de vida. Olha, queridos, a melhor forma de você se livrar de dívidas é você estabelecendo um padrão de planejamento financeiro para a sua vida. Se você almeja conquistar algo, planeje aquilo. Quanto eu preciso poupar por mês para que lá no tal tempo eu possa alcançar aquela reserva de contingência que ontem nós ouvimos falar aqui. O pastor Newton, na sexta-feira, mostrou os números. Se você é da iniciativa privada, você tem que ter pelo menos guardado o valor de 12 rendas mensais para fazer face às suas despesas caso você fique desempregado. Mas o grande problema hoje do nosso país é que nós brasileiros somos imediatistas. Nós não conseguimos pensar no médio e longo prazo. Nós só pensamos no hoje e no agora. Ontem, Mateus também falou da questão da previdência, da aposentadoria. O jovem que hoje está começando a carreira profissional não pensa que um dia lá na frente ele não será mais jovem e que a sua força de trabalho já não será mais a mesma. E muitas vezes você pode se transformar num grande executivo de uma grande empresa, ganhando um salário de 100 mil por mês, mas se você não preparar a sua aposentadoria, você vai depender do INSS para ganhar no máximo 7 mil. Aí imagina como vai ficar a sua vida. Eu tenho um salário de 100 mil por mês, agora eu vou me aposentar, graças a Deus, consegui aposentadoria. Aí agora vou deixar de ganhar 100 e vou ganhar 7, porque eu nunca pensei no meu futuro, eu sempre gastei tudo que ganhei. É preciso planejar o nosso futuro, é preciso planejar a nossa velhice, e o momento de fazer é agora. Sobretudo, os jovens precisam pensar que não serão jovens eternamente. Se Jesus não voltar antes, você vai ficar velhinho. E como será a sua vida lá no futuro se você não se preparou para esse futuro? São coisas que são importantes de serem tratadas, porque infelizmente essa cultura nossa do imediatismo tem destruído o futuro de muitas pessoas. Eu conheço colegas que não suportam mais estar trabalhando, já poderiam estar aposentados, mas não se aposentam porque vão perder dinheiro e não se prepararam para isso. Cláudio, eu não aguento mais. E por que você não sai, cara? Aproveita aí, a Caixa fez um PDV, por que você não sai? Não, cara, eu não tenho condição financeira para sair. A gente perde muito dinheiro. Eu falei, perde. Eu perdi 12 mil de salário agora quando eu me aposentei. Tenho colegas que vivem amarrados nessa perda e ficam lá, não aguentam mais estar trabalhando, mas estão lá amarrados àquilo. Eu me preparei há mais de 10 anos, porque eu sabia que eu ia ter essa perda no futuro. E o meu orçamento eu adequei a esse valor que eu ia ter na minha aposentadoria. Então precisamos pensar no futuro, porque ele chega. O futuro logo, logo será o hoje. E como você vai viver esse hoje se você não se preparou para ele? Você só se preocupou em realizar os seus desejos, os seus sonhos. E hoje talvez viva um pesadelo. 63% das famílias sentem impacto no relacionamento familiar. Há uma estatística que diz que a separação dos casais, por conta da dificuldade financeira, da crise financeira, é maior do que a separação por infidelidade. Uma certa feita eu estava conversando com um casal de amigos. Ele, um cara que sempre teve um bom emprego, sempre sustentou a casa, sempre tiveram um excelente padrão.
Aí saiu do emprego, montou uma empresa e começou a trabalhar com essa empresa e se dava muito bem. E aí pagou um curso de estética para a esposa, montou uma clínica para ela. E mais na frente, a empresa dele quebrou. E ele ficou numa situação muito difícil. E ela se tornou uma pessoa de destaque na sociedade com a clínica. E lembro que vieram passar umas férias aqui na nossa casa. E estavam numa crise, estavam se separando. E eu sentei para conversar com ela e eu sempre fui muito sincero. E eu lembro que ela me disse uma coisa que me chocou. Ela disse: eu não nasci para sustentar homem. Aí eu falei assim: engraçado. Esse homem que lhe deu a clínica que você tem, esse homem que lhe deu o curso que você tem, esse homem que lhe sustentou a vida toda com roupinha de marca que você exibia, ela regalou o olho, não esperava ouvir. Tempos depois ela disse assim: Cláudio, hoje eu e meu marido estamos trabalhando junto, ele administra a minha clínica e eu dou graças a Deus porque você teve coragem de dizer o que eu precisava ouvir. Sabe, queridos, a gente não sabe o dia de amanhã. Então eu preciso investir nesse amanhã, com responsabilidade. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser miserável. Porque tem gente que é miserável, né? Que não gasta com nada, que não faz nada. Os extremos são prejudiciais. Você precisa usufruir, logicamente, do seu trabalho, dos seus recursos, mas de forma responsável. Sempre se preparando, porque o momento mau, ele sempre chega, bate na nossa porta. Eu não conheço ninguém que nunca enfrentou dificuldades. Jesus Cristo nos alertou: no mundo tereis aflição. A aflição muitas vezes vai chegar, vai bater na nossa porta. Agora, a diferença é como você se preparou para esse momento, porque fatalmente vai chegar, em algum momento vai chegar. Em algum momento as coisas vão apertar. Como você se preparou para esse momento? 53% desse endividamento das famílias, ele se dá por conta das dívidas com o uso do cartão de crédito. E 65% da dívida de cartão de crédito é com gasto em supermercado. Gente, tem pessoas que compra no mercadinho, cartão de crédito, bota gasolina, cartão de crédito, vai na esquina, cartão de crédito, cartão de crédito, cartão de crédito. Cartão de crédito pode ser uma bênção, pode ser uma solução, mas pode ser uma maldição na sua vida, porque ele pode se transformar num agiota oficial. Porque quando você faz compra no cartão de crédito, tem um efeito psicológico, que você não sente o desembolso na hora. Não saiu do bolso, não saiu da sua conta bancária. Lá na frente, aí, quando chega a fatura do cartão, você se surpreende. Principalmente aqueles que compram no cartão de crédito e não anota para saber quanto que já gastou. Aí, quando chega a fatura, toma aquele susto. E agora? Aí não tem como pagar todo, aí faz o quê? Paga o mínimo. Aí esse mínimo que ele pagou não abateu nada da dívida. Quando chega no mês seguinte, a dívida está maior. E isso se transforma numa bola de neve. É uma maldição. Então, se você comprou algo no seu cartão de crédito, no dia do vencimento, pague todo. Se a coisa ficou difícil e você não conseguiu, estanque os seus gastos, quebre aquele cartãozinho e parcele. E acabe com aquela dívida. Porque muitas famílias têm passado momentos difíceis por causa do cartão de crédito. Pode passar a tela seguinte. Impacto emocional das dívidas. Dificuldade para dormir. 83% das famílias endividadas, as pessoas dizem que têm dificuldade para dormir. E ainda tem outra coisa. Se você que está devendo está sem conseguir dormir, imagine a quem você deve, o seu credor. É ele que não deve dormir. As pessoas são afetadas emocionalmente por conta da dívida. Pensamentos negativos, 78% tem surtos de pensamento negativo. 74% tem dificuldade de concentração. Pode passar a tela seguinte. 62% dos entrevistados sentiram impacto no relacionamento conjugal.
61% viveram ou vivem sensação de crise e ansiedade ao pensar na dívida. Eu fico imaginando, né, como deve ser. Caramba, amanhã eu tenho a fatura do cartão para pagar e não tenho um centavo. Como é que fica a cabeça da pessoa? Eu realmente não conseguiria dormir se eu estivesse devendo. Eu não sei dever nada a ninguém. O pior é o cara dever e saber que não tem como pagar. E depois, ainda é pior, quando você procura em que você gastou e você não tem nada palpável. Ah, eu gastei porque eu comprei um imóvel. Beleza, miseravelmente, se a coisa apertar, você tem um imóvel para vender e pagar a sua dívida. Mas se você gastou só no consumo, e agora? Você vai vender o quê? Mas a dívida está lá. 51% dos entrevistados, a tela seguinte, tem vergonha da condição de endividado. E é para ter vergonha mesmo. Devia ter vergonha na cara. E tomar uma providência imediata para resolver a situação. 33% não se sentem mais confiantes em cuidar das próprias finanças. Ou seja, joguei a toalha, não consigo mais. E 31% pararam de frequentar reuniões familiares, porque deve a todo mundo, né? E chega na reunião familiar, vai ser cobrado, então nem lá eu vou. Estou devendo ao irmão, estou devendo à irmã, estou devendo ao tio, então é melhor nem ir lá. Espero que você não esteja se vendo nessa situação. Tipos de dívida. Pode passar, querido. A pior dívida que tem, queridos, a número 1. Você faz dívida para consumir, para gastar. Achei interessante quando o pastor Nilton falou sexta-feira que um aluno que recebe uma bolsa, um benefício do governo, usou o dinheiro daquela bolsa para comprar um iPhone. É racional isso, meu irmão? O sujeito não tem o que comer, mas tem um iPhone. São os apelos do consumismo que têm levado as pessoas a essas atitudes insanas. Porque para eu me sentir aceito na sociedade, eu tenho que estampar um iPhone. Depois de velho, agora eu tive um iPhone, né? Porque foi o presente da aposentadoria que eu resolvi me dar. Aí Núbia ficou com ciúmes, eu também quero. Sabe, se você tem condição, meu irmão, é bênção. Se você tem condição, compre seu iPhone. Usufrua. Agora, não vá se endividar para ter um iPhone, para mostrar para as pessoas que você tem, porque isso é insano. E essa conta chega. Consumo. Eu gasto, eu me endivido para consumir. Tem gente que só usa roupa de marca. E se pudesse, ainda fazia uma faixa bem grande para mostrar a marca da roupa que está vestindo. Necessidade de se sentir aceito. Porque a nossa sociedade valoriza as pessoas pelo que elas têm ou pelo que ela demonstra ter. Tem gente que é quebrado, mas só anda com carro importado, devendo 100% do carro. Mas está mostrando para a sociedade. Sabe por quê? Porque quando chega no posto de gasolina com um carrão desse, o frentista chama ele até de doutor. É assim. Eu lembro quando eu estava construindo, que eu estava quebrado, não tinha dinheiro, estava com Fiat Uno, velho, caindo aos pedaços. E era engraçado que minhas filhas tinham vergonha de ir para a aula naquele carro. Que eu tinha vendido o carro de Núbia, eu comprei um Fiat Uno bem... E fiquei com outro carro, que quando a gente viajasse tinha um carrinho melhor. E elas não queriam ir para a aula no carro com a mãe, não, porque tinham vergonha do Uno. Aí pedi a mãe para parar antes. Eu falei, pois eu vou e paro bem na porta da buzina para os colegas verem. Sabe, queridos? Nós não devemos nada para essa sociedade. Você não precisa dar satisfação nenhuma, porque não é a sociedade que paga a sua conta. Você precisa dar satisfação, você precisa se preocupar com o nosso Pai, porque é Ele quem nos dá tudo. O pastor Nilton falou muito bem que nós somos mordomos, nós precisamos administrar os recursos que o Senhor nos dá, da forma correta. Então, não faça dívidas
por conta do consumo. E quando eu estou falando aqui do consumo, eu não estou falando de comida, do aluguel para você morar, das necessidades básicas. Quando eu estou falando do consumo aqui, é para satisfazer os desejos. E a diferença é essa. Se você está com sede, você tem a necessidade de tomar água e sua sede acaba. Concordam comigo? Eu satisfiz a minha necessidade. Mas eu não quero tomar uma água, eu quero tomar uma Coca-Cola. Aí já é desejo. Tá certo? É essa a diferença. Se eu preciso ter um celular, eu posso pegar lá um Samsung daquele bem pé duro, que faz ligação entre outras coisas, tá certo? E resolve o meu problema. A não ser que seja algo que eu vou trabalhar com ele, que eu preciso de mais recursos. Mas se é só para olhar o WhatsApp, a vida dos outros no Instagram, eu não preciso de um iPhone para isso, tá certo? Quando eu digo não, mas só serve para mim se for um iPhone, porque eu estou satisfazendo o meu desejo. Mas se você tem condição, beleza, nada demais que você tenha o seu iPhone. Nada demais que você tenha o carro, né, um BYD bonitão, né, Sidney? Elétrico. Se você tem condição, meu irmão, Deus lhe abençoe, tenha 10. Agora, meu irmão, se você vai comprar, só para mostrar porque o irmão Sidney tem um elétrico, eu tenho que ter um igual, para não ficar por baixo. Aí eu vou me endividar todo para me sentir igual o irmão. Aí eu vou ficar endividado, lascado, e Sidney sorrindo lá, porque o carro dele está pago. Tá certo? Então, assim, não olhe para a vida dos outros, não olhe para o quintal do outro, né? Sabe? Se Deus abençoou seu irmão, dê glórias a Deus, porque Deus abençoou seu irmão. Não fique com inveja do sucesso do outro, e por isso você se endivide para tentar ser igual. Esteja contente com aquilo que Deus tem lhe dado. A segunda dívida é quando você faz dívida para investir. Ora, eu tenho uma empresa, eu preciso aumentar meus investimentos e eu vou tomar algum tipo de crédito para investir, porque aquilo vai me dar um retorno. Menos mal. O melhor é que você faça seu investimento sem precisar tomar capital de terceiros. Mas se aquilo vai lhe dar um retorno, se é uma coisa bem pensada, bem planejada, tem uma taxa de juros lá no Banco do Nordeste que é quase zero, vale a pena? Vale. Então eu vou investir, porque aquilo vai gerar mais recursos para a minha empresa. Bacana. Se você não tem o capital para fazer, e você vai fazer como investimento, beleza. Agora, a melhor condição é o número 3 aí. Dívida zero. Eu compro à vista. Tenho dinheiro, vou lá e compro. E não devo nada a ninguém. Orientações bíblicas, Romanos 13:8 vai dizer: não devam nada a ninguém, exceto o amor. Provérbios 22:7. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E Deuteronômio 28:2. Olha que lindo. Bênçãos virão se ouvires a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor essa manhã, orientando para que você não faça dívidas. E se você já está endividado, pare e planeje a quitação das suas dívidas. Se necessário for reduzir o consumo, reduzir o seu padrão de vida, não é nenhuma vergonha você reduzir o seu padrão de vida para você pagar as suas dívidas. Vergonha é você ficar devendo a todo mundo. Vergonha é o seu nome estar no SPC, no Serasa. Às vezes até vai por acidente, por algum erro, beleza, pode acontecer. Mas porque você não paga as suas dívidas, fica feio. Se você tomou, pague. Cartão de crédito gera compras impulsivas, juros de 437% ao ano. Tá bom ou quer mais? Ou seja, você está jogando dinheiro fora. Você está sustentando a lucratividade exorbitante dos bancos, das administradoras de cartão de crédito. 437% ao ano. Você está torrando dinheiro em nome do consumo. Crédito rotativo, o chamado cheque especial. Esse é terrível, sabe por quê? Porque o limite está na sua conta, você pensa que é seu, você acha que você tem dinheiro e você detona. E todo mês o salário entra, só cobre o cheque especial, 2 dias depois já gastou de novo.
Quando eu morei em Paulo Afonso, eu cheguei num momento em que eu pagava quase R$3.000 por mês de juros de cheque especial. Irmãos, era insano. E aí eu sentei com o Núbio, eu devia cheque especial da minha conta, eu devia cheque especial da conta de Núbio, e eu parei para pensar, a gente não estava comprando nada com aquilo, era só consumo. Aí a gente começou a conversar, eu disse, já sei o que eu vou fazer. Vendi meu carro, fiquei a pé, quitei o cheque especial lá, o limite, cheguei lá na carteira de crédito e falei assim, cancela o limite, deixe minha conta normal. E fiquei com a conta normal e fiquei sem carro. Com menos de um ano eu tive condição de comprar outro carro, só com que eu deixei de pagar de juros, irmãos. Então, às vezes, a gente tem que dar uma parada, sabe? E resolver a situação. Não me fez falta aquilo que eu consumia, tanto que eu conseguia economizar. Então, é preciso, às vezes, dar um freio na nossa sede de consumo, porque está nos levando à insolvência. CDC, crédito ao consumidor, é um dinheiro que você pega para fazer o que você quiser. É o maior índice de inadimplência dos bancos. Essa é a carteira que tem o maior índice de inadimplência, porque não tem garantia. Você toma o dinheiro, se você não pagar, não dá em nada. Porque vai para o SPC, vai para o Serasa, vai para um processo de execução, aí o cara não tem bens, não vai preso por isso, vai ficar a dívida lá. Dinheiro fácil, caríssimo, taxa de juros altíssimas. Tem alguns aí que são 5%, 6% ao mês. E o cara acha bacana. Não, eu pego ali um CDC e tal e vou viajar, vou passear, vou gastar. E depois a dívida fica lá. E o campeão aí de crédito, que é o crédito consignado, que é aquele crédito que é descontado diretamente na folha de pagamento. Os aposentados têm sido vítima disso. Eu lembro que saiu minha aposentadoria, antes de eu receber a informação do INSS, eu recebi 200 ligações. Olha, o senhor tem um crédito aprovado, consignado. Eu falei, como assim? Não, sua aposentadoria já saiu. Eu digo, obrigado por me avisar. As financeiras sabiam antes de mim que saiu minha aposentadoria, estavam me oferecendo valores absurdos de crédito consignado, empurrando goela abaixo. E se você não tiver maturidade, você embarca. Dinheiro fácil para adquirir. E insolvência fácil também. Porque você se empolga e gasta tudo. Então, queridos, aí nós temos mais financiamento de veículos. O que acontece com o financiamento de veículos? Você compra um veículo hoje por R$100.000, financiou 90, amanhã ele vale 50, e você está devendo lá os 90. É assim ou não é, Alencar? Se você financia um imóvel, a tendência é que esse imóvel se mantenha o valor ou até valorize. Se der alguma bronca, você vende seu imóvel. E no carro? Você comprou por 100, ele vale 50 e eu devo 90. Como é que eu pago? Vendo o carro e ainda continuo com a dívida. Ah, pastor, então é proibido financiar o carro? Não. O ideal é que você não financie. O ideal é que você junte o dinheiro e pague à vista. Mas não dá para você... não tem dinheiro e vai comprar um carro de 200 mil e financiar 190. Tá certo? Não é aconselhável você fazer um financiamento para 100 meses. Ah, tem uma situação difícil, eu preciso ter um carro, às vezes até para trabalhar. Pô, faça um financiamento de 24 meses, máximo, 36, até 3 anos, que quando o carro começa a ficar velho, você já terminou de pagar. Mas imagine você financiar para 10 anos, o carro já se acabou e você ainda deve. E financiamento de imóveis. Financiamento de imóvel, muitas vezes você não tem outra opção. Ao invés de pagar o aluguel, eu vou pagar o imóvel financiado. Beleza. Mas faça dentro da sua realidade. Compre o imóvel compatível com a sua condição de pagá-lo. Ah, Cláudio, você tinha que morar na 13 de julho. Eu ouvi isso diversas vezes. Eu falei, mas quem disse a você que eu tenho o sonho de morar na 13 de julho? Então não embarque nessa pressão que a sociedade faz sobre você para determinar onde você vai morar. Você mora onde você pode morar. Você mora onde você tem condição de morar.
E se lá na frente Deus lhe der uma condição melhor, você vai mudando, vai subindo os degraus com responsabilidade, para que o seu sonho não se torne um pesadelo, tá certo? E tem o superendividamento. É uma situação em que pessoas não conseguem pagar suas dívidas e manter o mínimo para sobreviver. Imagine que condição, queridos. Pode passar a tela aí, por favor. Pode ir adiante, a gente vai chegar lá onde fala sobre superendividamento. Aí, há uma lei, entrou em vigor em 2021, que permite a renegociação de dívidas em bloco, a Lei 14.181 de 2021. Ela traz a possibilidade da repactuação das dívidas, renegociar as suas dívidas com um plano de pagamento que não comprometa o mínimo existencial, ou seja, que você consiga pagar a sua dívida e ainda ter o mínimo para você comer. O governo, diante desse quadro de endividamento absurdo que existe no nosso país, teve que criar essa lei, e o Legislativo aprovou, para tentar minimizar a situação das famílias brasileiras, para que tivessem condições de renegociar as suas dívidas, para ter um alento, para poder comer. Mas que triste é alguém chegar numa situação dessa, de superendividamento. E essa lei, ela traz o direito à informação e a esclarecimento. O consumidor tem direito a informações claras e completas sobre o crédito, sobre taxa de juros, sobre os encargos, proteção de práticas abusivas, então concessão de crédito irresponsável, cobrança abusiva de dívidas. Então, há toda uma orientação com relação a isso, para que o consumidor seja protegido. Tem direito à assistência jurídica, assistência legal na elaboração do seu plano de pagamento, enfim, todo um projeto voltado para atacar um problema que afeta mais de 70% das nossas famílias. E, por fim, nossa última tela, ela vai falar do planejamento financeiro. E aí, na sexta-feira, nós vimos lá como fazer, como elaborar esse orçamento. O pastor Nilton trouxe com bastante propriedade. O ponto 2, trabalhar com a sua reserva de contingência, que o pastor Mateus falou muito bem ontem também. E você sair da sua condição de devedor para uma condição de investidor. Ou seja, ao invés de estar endividado, agora eu quero ter a condição de investir o dinheiro que eu estou guardando. Olha que bênção, olha que coisa boa. Você ter a condição de todo mês, quando recebe o seu valor, o seu salário, a sua renda, você ter a condição de tirar uma parte e ainda escolher onde você vai aplicar. Se você perdeu a aula de ontem, o pastor Mateus ensinou muito bem sobre as opções de investimento. Se você não assistiu, está gravado lá no YouTube, na página da igreja. Dê uma olhadinha lá. Deixe de ser devedor e passe a ser um investidor. A palavra de Deus nos orienta como nós devemos lidar com as nossas finanças. Nós temos uma responsabilidade, nós somos mordomos do Senhor. Nós precisamos administrar os recursos que Deus nos deu com responsabilidade. Queridos, eu queria dizer uma coisa para você. Muitas vezes Deus tem lhe dado uma condição que é superior à sua necessidade. E Ele faz isso para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. E muitas vezes a nossa atitude tem sido tão egocêntrica, que toda vez que eu ganho mais, eu aumento meu padrão de vida, eu gasto mais, e eu perco a oportunidade que Deus está me dando de ser bênção na vida do outro. Se permita ser usado por Deus para abençoar o seu irmão. Quantas pessoas, queridos, que às vezes estão aqui, convivem conosco, na nossa comunidade, e estão passando necessidade, e a gente ignora. Às vezes alguém que caminha com você e está passando um momento difícil, mas você nunca tem condição de ajudar, porque você sempre gasta tudo e até mais do que o que ganha. Nunca vai ter condição de abençoar alguém. Então, primeiro você precisa abençoar a sua própria vida.
tendo equilíbrio na administração dos seus recursos, para que isso lhe permita o Espírito Santo de Deus usá-lo para ser bênção, para plantar. E Mateus falou ontem, também de uma forma muito bacana, sobre investir no reino, investir no céu. Porque quando você planta uma semente na vida de alguém que está necessitado, você vai colher. O que você tem plantado, querido? Que tipo de semente você tem plantado por meio da sua vida financeira? Eu queria finalizar, e foi um grande desafio apresentar essa parte de dívidas na pressão da EBD depois. Mas graças a Deus deu certo, né? E eu não queria atrapalhar a nossa aula de EBD, então a gente finaliza aqui. Eu creio que Deus falou ao seu coração essa manhã. Aliás, eu creio que Deus tem falado desde a sexta-feira à noite. A gente às vezes não tem a dimensão da importância de um seminário desse tipo. E melhor ainda, queridos, de graça. Porque são profissionais, mestres, pastor Newton, economista, meu colega, pastor Mateus, administrador, advogado, pastor, e como ele bem disse ontem, mas o mais importante de tudo, servo do Senhor, que se coloca à disposição. Então, registro aqui a minha gratidão ao pastor Newton, ao pastor Mateus, porque investiram tempo na elaboração, na preparação, para que estivessem aqui desde a sexta-feira, para trazer esse seminário para a igreja, e que o Senhor esteja e continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, por meio desses ensinamentos, e que nós possamos colocá-los em prática, porque Jesus vai dizer que aquele que conhece essa palavra e não a pratica, ele é um insensato. Que o Senhor nos abençoe. Eu queria orar por você. E se você, nessa manhã, sentiu no coração o desejo de colocar diante de Deus a sua vida financeira, você pode ficar de pé e eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, Tu és o dono da prata e do ouro, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Pai, nós Te agradecemos por essa oportunidade da realização, ó Deus, desse seminário sobre fé e finanças. Pai, muito obrigado porque o Senhor falou conosco desde a sexta-feira. Obrigado pela vida do pastor Newton, do pastor Mateus. Deus, obrigado, ó Deus, pela capacidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus, para que nós estejamos aqui compartilhando com a igreja, Senhor, os ensinamentos, meu Deus, sobre a vida financeira, baseada na Tua palavra, Senhor, que é mais do que suficiente para nos ensinar e nos mostrar o caminho, Pai. Ó Deus, que o Senhor faça de nós administradores fiéis, Senhor, dos recursos que o Senhor tem bondosamente nos concedido a cada dia, Pai. O nosso coração exulta em alegria, Pai, pela Tua presença em nós, Senhor. Ó Deus, pelo pão de cada dia, Pai, o Senhor é o nosso sustentador, Senhor. Tu és o nosso provedor, meu Pai. Ó Deus, o Senhor não tem deixado que falte nada, Senhor Deus, à nossa mesa. Nós Te agradecemos, meu Deus, porque Tu és maravilhoso. Agradecemos por esse amor que é incondicional, Senhor. Esse amor que é incompreensível. Nós não temos capacidade de dimensionar o Teu amor por nós. O Senhor nos ama apesar de nós. Glórias sejam dadas a Ti, Pai. Obrigado, Pai, pelas Tuas misericórdias, Senhor. Obrigado a Deus, porque muitas vezes o Senhor tem nos livrado dos laços que o inimigo tem colocado diante de nós, para nos levar a um quadro de endividamento, solapados pelo desejo desenfreado do consumo. Que o Senhor nos dê, meu Pai, equilíbrio, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Pai, eu quero agora abençoar a vida financeira das famílias, sobretudo daquelas pessoas que colocaram-se de pé, crendo, ó Deus, que o Senhor é a solução. Crendo, ó Pai,
que o Senhor pode todas as coisas, crendo, ó Deus, que os teus planos para nós são planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado porque estiveram aqui dispostos a aprender e a apreender os ensinamentos bíblicos sobre finanças. E que as nossas famílias, as nossas finanças, Pai, sejam abençoadas pelo Senhor e que o inimigo não toque em nossas famílias. Ó Deus, que a nossa renda, que o nosso patrimônio, que os nossos pertences sejam todos do Senhor, que nós possamos colocar no seu altar, Senhor, e dedicar tudo a Ti, e que o Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê direção em tudo o que fizermos. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus.